Olá pessoal, sou a Kelly Farias Lima, professora da Rede CETEPS com a aula de Prática de Negócios Imobiliários e agora vamos dar continuidade com a parte 4, finalizando. Vamos falar sobre honorários, tá? O corretor de imóveis, ele tem o direito dos seus honorários, tá pessoal? Então a partir de hoje, tá? Tire a palavra comissão do vocabulário de vocês. O corretor, ele tem direito aos seus honorários, tá? Sempre que ocorre um resultado satisfatório, tá, do seu trabalho. Como vocês viram, da captação até a finalização, que é no cartório, é gratificante você receber os seus honorários, tá? E na compra e venda, quem paga os honorários do corretor, gente, a regra é geral. Quem mexe com compra e venda, sabe, é o vendedor, é o dono do imóvel, tá? Só em casos de permuta, tá? O que é essa permuta, pessoal? Elas por elas, eu tenho uma casa de 200 mil e um apartamento de 200 mil. Então vai ser elas por elas. Aí fica 2,5 para o comprador e 2,5 para o vendedor. Outro exemplo também, questão de permuta. Eu tenho um imóvel de 200 mil e está entrando 100 mil em um terreno. Então, esse 100 mil que está entrando em terreno, você já avisa o seu cliente comprador que ele deverá pagar os seus honorários em cima desse bem que ele está colocando como parte de pagamento. E o que entrar em dinheiro é o vendedor, tá? Isso tudo, gente, está tudo na nossa tabela referencial de honorários. Tá? Quem mexe com compra e venda sabe de todos esses trâmites de honorários com o corretor de imóveis, tá? E na intermediação de venda, os imóveis urbanos, industriais, rurais e financiamento, os nossos honorários, tá, é de 5 a 10% em cima sobre o valor da venda, tá? Questão de permuta, igual eu comentei com vocês, os honorários vai de 5 a 10 dividido entre as partes, quando é elas por elas, tá? Quem for mexer com locação de imóveis, você pode estar cobrando de 50 a 1 aluguel cheio, tá? Pago pelo locador. Quem é o locador? É o dono do imóvel, tá? Administração simples é 10% sobre o valor do aluguel. Quem for trabalhar com um aluguel garantido, de 11% a 20% sobre o valor do aluguel. Multa de rescisão de contrato, de administração, tá, pessoal? O mínimo que você pode estar cobrando é um salário mínimo até 50% do valor do aluguel vigente, tá? Isso aqui são as porcentagens, tá tudo na nossa tabela referencial de honorários, tá? Agora vamos falar sobre os órgãos fiscalizadores. Que seriam os órgãos fiscalizadores? O COFES, que é o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, a sede dela é lá em Brasília, ela que supervisiona, orienta todos os CRECs de todas as regiões, tá? Cada estado tem o seu CREC. O nosso aqui é a 14ª região. Qual que é a função do CREC? Ela credencia profissionalmente o corretor de imóveis, ele é um órgão fiscalizador, tá, pessoal? Do exercício da profissão subordinado ao COFES, tá? E ele é uma autarquia normatizada e regulamentada que regulamenta a profissão, tá? Então, o COFES, ela que orienta todos os CRECs de todas as regiões e o CREC, ele é um órgão fiscalizador. Agora nós vamos aprender os órgãos de classe. O que seriam os órgãos de classe? Seria o Sindimóveis para pessoas físicas e o Secov, que é para as empresas imobiliárias jurídicas, tá? Esses são os órgãos de classe. Então, nós aprendemos aqui os órgãos fiscalizadores e os órgãos de classe. Continuando a nossa aula, vamos aprender agora o básico, tá, gente? Sobre financiamento bancário. O que seria? A gente precisa ter todos os simuladores de todos os bancos, tá? Uma dica que eu quero deixar aqui para vocês. Verifica com seu cliente aonde ele tem um relacionamento, qual banco que ele tem um relacionamento, porque aí fica mais fácil para aprovar o cadastro desse seu cliente, tá? Então, não saiam sem antes fazer uma simulação para ver quanto que vai dar de entrada e quanto que vai ser a parcela
do financiamento dele, porque o cliente ele liga para o corretor, eu quero comprar um imóvel financiado. Mas você precisa antes de ter uma segurança se realmente ele tem capacidade de comprar aquele imóvel, um exemplo, de 250 mil, tá? E ter a entrada e cabe também as parcelas no bolso dele, tá? Explicar também para ele a diferença da tabela SAC e da Price, tá? A SAC é aquela que começa alto, e ela vai, todo mês você vai sentindo uma diferença menor, porque ela vai amortizando o saldo devedor. A Price não. A Price você paga 50% do financiamento só de juros e os outros 50% você vai amortizando o saldo devedor. Então a gente tem que explicar para o cliente esses dois tipos de tabelas, a SAC e a Price. E explicar também para o cliente do início ao fim do financiamento sobre as custas, tá? O que seriam essas custas? Seria as custas do banco, tá? Do ITBI, que é o da prefeitura, e o registro do contrato, que é no cartório de registro. Aqui em Campo Grande, igual eu falei para vocês na parte 1, nós temos 3 cartórios de registro, tá? Então, ele é registrado nesses cartórios um desses cartórios de registro, tá? E aí você terá essas custas do seu cliente. Então, você tem que passar do início ao fim do financiamento, orientando o seu cliente que ele deverá ter essa quantia a mais fora a entrada, tá? Para essas custas. E para finalizar a nossa aula, pessoal, o corretor de imóveis, ele é uma peça fundamental, tá? No mercado de imóveis. Por quê, pessoal? Trabalhando com toda a dedicação e cuidado com a documentação na hora de compra e venda de imóveis e também no gerenciamento na hora de locar, que é aquilo que eu falei para vocês. Quando vocês pegam um imóvel, você vai orientar o seu cliente se vale a pena ele vender ou locar, se tem uma metragem que precisa ser averbado na matrícula. Então, você tem essa autonomia de estar orientando o seu cliente. É assim que você vai conquistando o seu cliente para ele estar deixando o seu imóvel tanto para venda como para alocar. E também está sempre procurando vocês para estar investindo em imóveis, tá? É esse zelo com o seu cliente. Eu falo você, o corretor de imóveis, tá? É a pessoa certa para procurar na hora de avaliar, ver a documentação, ver a localização e toda vez que alguém queira fazer uma transação imobiliária de compra e venda de locação. É a função do corretor. Por isso que eu falo para vocês, faça o trabalho certinho, transmite segurança para o seu cliente, que você acaba conquistando ele e ele vai estar sempre comprando com você, vendendo com você, locando com você, tá? E para finalizar, eu quero deixar uma dica aqui para vocês. Quando for mexer com financiamento, antes de levar o contrato registrado para o banco para liberar o dinheiro, tira 5 cópias da matrícula desse imóvel, tá? Por que 5 cópias, Kelly? Porque uma é para o comprador, uma para o vendedor, uma para você e 2 para a prefeitura, tá? Nessa da prefeitura, você vai anexar o extrato do IPTU e tirar a cópia do RG e do CPF para fazer a mudança de titularidade lá na prefeitura, de tirar do nome do vendedor e colocar para o nome do comprador, tá? Para não ficar lá nos cadastros lá da prefeitura com o nome do vendedor. Aí já passa para o nome do comprador, tá? Questão de água e luz, pede para pedir consumo final, para não ter problemas com gato. Tá? Ultimamente anda tendo muito problema com gato, então vocês pedem para pedir o consumo final, orienta o seu cliente para fazer o consumo final e depois fazer a religação da água e da luz e fazer a vistoria dos relógios, tá? Isso, gente, é para mostrar que você tem um zelo para o seu cliente. Espero que vocês tenham gostado da nossa última parte da aula de prática de negócios imobiliários, tá? Qualquer coisa é só revisar aí a apostila e eu agradeço a atenção de todos. Obrigada!